Volume do radinho e chama todo mundo para ouvir. Programa Sintonizados em Cristo, da Igreja Cristã Evangélica de Aragarças. Bom dia, bom dia, bom dia! Que a graça e a paz de Jesus Cristo alcance você nessa linda manhã de sábado, dia 1º de julho de 2023. Agora são exatamente 9h04. Começa agora mais uma edição do meu, do seu, do nosso programa Sintonizados em Cristo, que vai ao ar todos os sábados das 9 às 10 pelas ondas da Rádio Atitude FM e também pelas lives que são transmitidas na página da Igreja Cristã Evangélica de Aragarças, tanto no YouTube quanto no Facebook. Então, se você quiser acompanhar os bastidores aqui do Sintonizados, é só acessar os canais aí da Igreja Cristã Evangélica e interagir com a gente por lá também. Eu sou a Sara e eu quero cumprimentar meus amigos e irmãos de bancadas, a começar aqui pela minha esquerda. Chicão, bom dia! Bom dia, Sara, bom dia a todos os ouvintes aí do programa Sintonizados em Cristo, vamos pra cima! Beleza, minha frente, Pastor Pablo, bom dia! Bom dia, Sara, Chicão, Pastor Marcos, bom dia a todos os ouvintes. Estamos juntos aí para mais um sábado e em breve eu entro de férias. Estou contando os dias. Oxi. E a minha direita, Pastor Marcos. Bom dia, pastor. Bom dia, Sara. Bom dia, Chicão. Bom dia, Pastor Pablo. Bom dia a toda a nossa audiência. Deus possa abençoar o nosso dia, essa manhã, essa programação em nome de Jesus. Quero registrar aqui a presença também da Lili. A Lili, que é a nossa baterista lá da Igreja Cristã Evangélica. Bom dia, Elisa! Bom dia, tia! É isso aí. Lembrando que você pode interagir também com a gente pelo WhatsApp da rádio, no 0800 104 mil, ou na transmissão ao vivo pelos canais da Igreja Cristã Evangélica de Aragarças, certo? Muito bem. Te convido a orar nessa manhã. Eu convido também o Chicão para fazer essa oração inicial. Tá certo, vamos lá. Senhor Deus, nós te agradecemos, meu Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para aprender da Tua Palavra. Eu te peço, meu Deus, que o Espírito Santo venha nos inspirar, que o Espírito Santo venha, em nome de Jesus, convencer pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Amém. Nós vamos hoje instruir a respeito de um encontro com Deus, meu Deus, e que pessoas que estão nos ouvindo tenham um encontro contigo também. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Olha só, você que tem acompanhado a programação do Sintonizado já sabe que nós estamos expondo aqui uma série de mensagens a respeito de encontros que pessoas tiveram com Jesus. E hoje vai ser mais uma exposição dessa série, só que hoje fica lá em João. João 1, 43, vamos ver do 43 ao 50. Se você tiver sua Bíblia aí, abra comigo e acompanhe. Jesus chama Felipe e Natanael. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia quando encontrou Felipe e disse-lhe, siga-me. Felipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Felipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael, Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Felipe, vem e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael, de onde me conhece? Jesus respondeu, eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Felipe o chamar. Então Natanael declarou, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse, você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou, digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aqui a gente retrata aqui o início do ministério terreno de Cristo e aqui a gente vê Jesus chamando pessoas para serem seus discípulos. Só que, ao que parece, é apenas no Evangelho de João que o nome Natanael é dito. Não sei se estou errada. Quem é Natanael e por que São João fala dele? Ou eu estou errada? Não, na maioria dos discípulos, assim, a gente vai saber. Tem discípulos que a gente vai saber mais, por exemplo, que é tipo Pedro, né? O próprio João. André, a gente já sabe menos do que Pedro em relação a André, que André é sempre referido como irmão de Pedro. Então a gente sabe bem pouco de Simão Zelote, bem pouco de Judas Tadeu, né? O próprio Felipe a gente sabe pouca coisa. Então, assim, são pessoas comuns. E aí a gente tem Natanael e outros lugares. Vai ter Bartolomeu, né?
na lista dos 12, mas é a mesma pessoa. É a mesma pessoa, tanto Natanael, Bartolomeu. Alguns falam que seria tipo nome e sobrenome, mas a ideia do Bartolomeu vem do hebraico, né? Que Bar significa filho de, né? E Ptolomeu seria o Tomeu, né? Seria o Natanael, filho de Tomeu, certo? Então seria mais ou menos. No hebraico tinha muito disso, né? É tipo igual você fala, Simão Bar Jonas, que era Simão, filho de Jonas, entendeu? Então, assim, essa é a ideia do Bartolomeu. Então, mas é a mesma pessoa, né? Pra gente entender aqui, pro ouvinte entender. Se você ler Natanael ou Bartolomeu, é o mesmo discípulo aqui. Ótimo. E qual que é o contexto aqui de João 1, 43 a 50? Vamos lá. Vocês não estão respondendo. A gente tem aqui o João Batista abriu o caminho, né? Ele vem ensinando. E aí a gente tem alguns que são discípulos de João Batista. Desses a gente tem André, que segue João Batista. E aí a gente tem esses que passam, André é um dos que passam um tempo antes com Jesus, um pouquinho dos versículos anteriores, ele passa uma tarde com Jesus, aí ele vai a Pedro e fala assim, encontrei o Messias e tal, e aí Pedro fala assim, vamos lá ver o que é. E aí a gente tem um também que também era discípulo de João Batista, que era Filipe, e Filipe encontra ali com Jesus, e aí é onde Jesus chama Filipe vai lá para Bartolomeu, para Natanael e apresenta, fala assim, a gente encontrou Jesus, a gente encontrou aquele de quem as escrituras falavam, né? E provavelmente a história da igreja assume que eles eram ou muito próximos, porque geralmente a escritura aqui ela vai tratar dentro de um padrão de discípulos de 2 a 2, né? Então ele sempre cita Pedro e André, Tiago e João, Filipe e Natanael, certo? Então eles já tinham uma proximidade. Agora não dá para saber se eles eram irmãos, se eles eram bons amigos, mas o de fato é que eles conheciam uns aos outros. E como Filipe e André já seguiam João Batista, e quando João Batista fala assim, aqui está o de quem eu vim preparar o caminho, né? Aí eles passam uma tarde com Jesus falando assim, e é onde eles falam, não, de fato é o Messias. Aí eles vão anunciar para os amigos, para os parentes próximos que acharam o Messias, né? Eu acho muito interessante essa declaração de João Batista, porque ela é crucial para despertar o interesse dos seus discípulos por Jesus, né? Ele sendo ele o prepulsor ali, que preparou o caminho para o Cristo, ele reconhece agora que aquele de fato é o Cristo. E ele cumpriu o seu ministério até ali, até o batismo de Jesus, né? Quando ele batiza Jesus no Jordão. E ele fala, né? Eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus, versículo 34. Então ele mesmo promove o Cristo, né? Ele é como se fosse ali um facilitador que os seus discípulos compreendessem que ele não era o Cristo, mas que aquele que veio, que está se manifestando, é o Cristo. Ele de fato deve ser seguido, é ele de fato que deve ser reverenciado. É diferente de hoje, né, que hoje parece que é uma disputa por liderança e por poder, né? As pessoas parece que querem estar em evidência. E o que nós vemos na vida do ministério de João Batista não é isso. João Batista ele entendeu o seu chamado e o seu ministério. E quando chegou o tempo, ele disse, olha, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Ele é o Cordeiro de Deus, eu não sou o Cordeiro de Deus. As pessoas iam perguntar, você é o Cristo? Não, eu não sou o Cristo. Vem um após mim que eu não sou digno de amarrar o seu sapato, não tenho condições, eu não tenho dignidade para isso, né? Mesmo sendo ele considerado pelo próprio Jesus um grande homem, né? Um grande homem, maior do que todos os outros, né? Profeta, segundo o próprio Jesus declarou. Mas ele entendia o seu lugar. E aqui eu abro um parêntese, né, nesse encontro de Jesus com Natanael, com Bartolomeu, para pensar sobre isso, sobre o nosso lugar em Deus, sobre a nossa condição, nosso chamado em Deus.
Quando nós fomos chamados por Deus para realizar algo, uma obra, ou que seja um ministério, isso não é motivo para disputarmos esse cargo, disputar a nossa posição, porque se for Deus que nos chamou, é Ele que vai nos conduzir até o fim, né, nesse cargo e nessa condição. E João entendeu muito bem isso, e ele, ao invés de falar, não, esse aí não segue ele não, vem fica aqui comigo aqui, que eu que sou o cara aqui do momento. Ele diz, não, é ele que tem que estar em evidência. O Cristo está manifestado, então vocês vão lá. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele disse isso por várias vezes aqui nesse mesmo texto, no capítulo 1, né? João testificou, versículo 32, né? E no 31 ele diz, né? Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu. Por isso, batizando com água. E aí ele diz, né? Como ele viu o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Então, ou seja, confirmando que ele é o Cristo, que ele é o Filho de Deus. Eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, né? Sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, este é o que batiza com o Espírito Santo. Então, ou seja, é maior que você. Você apenas está facilitando aí, ajudando a promover o nome de Jesus. E é assim que nós devemos ser, né? Nós promovemos o nome de Jesus, nós temos esse privilégio de servir a Deus, levando o Evangelho e levando o nome de Jesus Cristo a ser conhecido. E aí, que ele cresça e que nós venhamos a diminuir. Amém. Amém. Chicão? Algo a considerar? Não, falaram tudo já. Então vamos seguir. No 4, assim que Felipe é encontrado por Jesus e Jesus diz para Felipe seguir ele, Felipe encontra Natanael e fala, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael, Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Por que Natanael fala isso? Existe uma... Eu não sei nem se eu coloquei no estudo aí de vocês. Um preconceito velado? Não, era aberto mesmo. Vixe. Porque você tem que entender assim, ó, na região lá, a Galileia já era a porcaria. Né? A Galileia era a pior região. Tanto é que depois o povo fala assim, esses caras não são galileus, eles não sabem nada. A Galileia não era uma região desenvolvida. E aí dentro da Galileia a gente tinha a cidadezinha que era insignificante, Nazaré. E aí, só que uma das coisas interessantes é que, eu não sei, acho que não coloquei no estudo, mas é que Caná, que era da onde veio Natanael aqui, é menor que Nazaré. Então, tipo assim, era uma cidade mais insignificante que Nazaré. E o preconceito de Natanael falou assim, Nazaré não vai sair nada que presta de Nazaré. Porque lá é tudo porcaria, não tem como sair alguma coisa boa de lá. Era um preconceito que tinha entre as cidades mesmo, tanto de Caná e de Nazaré em relação uma a outra, sabe? Tipo, não vai sair nada de bom da região lá. Não tem como vir. É tudo ruim lá, sabe? Não tem nada naquela cidade lá. E aí, esse é um preconceito que existe, não é velado, não. Era um preconceito Explícito, né? Bem direto mesmo, bem direto. Né? E uma das coisas interessantes foi assim, cara, como é que esse povo se conhece assim? Né? Aí depois eu estava lendo aqui no texto que Felipe era da mesma cidade de André e Pedro, né? Eles eram da mesma cidade. Então, provavelmente, eles se conheciam. E por isso que eles estavam seguindo João Batista juntos, né? E aí tiveram encontro com Cristo. E aí, uma das coisas interessantes que é isso, é que Felipe vai lá em Natanael e fala assim, nós achamos o cara, achamos... E o lado bom de Natanael é que quando Felipe apresenta Jesus como Messias, ele fala assim, achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei e os profetas. Então, por mais que Natanael tivesse um preconceito em relação à cidade em si de Nazaré, a gente vê que Natanael e Felipe eram os caras que estudavam a Bíblia. Uhum. Então, tipo assim, eles estudavam a Torá, os profetas, né? Eles estudavam os livros da Bíblia ao ponto de falar assim, todas as características que Moisés explicou, todas as características dos profetas,
Então, aqui, Ele ó. tem todos os requisitos aqui. Exatamente. Então, tipo assim, ó, é aquela coisa que a gente fala aqui no programa sempre. Ver se está de acordo com a Escritura. Então, assim, o Felipe falou assim, nós achamos, como é que você sabe que esse é o Messias? Porque está na Escritura, então, né? Vamos lá ver. Entendeu? Então, sempre passa pela Escritura. O padrão é sempre o mesmo. Passa a verdade pela Escritura. Essa é uma amostra de que o Antigo Testamento ele está o tempo inteiro testificando de Jesus, né? Falando, apontando para Jesus, que o Felipe ele consegue fazer essa leitura. É a leitura que a gente tem que fazer também, né? Que é olhar para os textos do Antigo Testamento e entender que eles estão apontando para Cristo. E isso desmonta a tese dos negacionistas do Antigo Testamento, né? Os que negam a veracidade das Escrituras do Antigo Testamento como sendo parte importante para nós hoje. Muitas pessoas que negam, né? Vocês ficam só no Antigo Testamento, não, só o Novo Testamento agora que tem validade. Não é isso. A Escritura, num todo, ela tem o mesmo grau de importância, porque ela toda testifica da mesma pessoa. O próprio Jesus utiliza o Antigo Testamento para pregar. Ele pega em Isaías, né? Ele faz leituras do Antigo Testamento, ele cita Abraão, cita várias coisas. Então, assim, se você desprezar o Antigo Testamento, você está desprezando alguma coisa que o próprio Jesus utilizava como... Também em Atos inteiro falando do Antigo Testamento. Então... e depois Final, o próprio diácono Filipe, né? Felipe não, o Estevão, né? Prega, faz um dos discursos mais importantes no Novo Testamento, diado em toda a Escritura, né? Todo o Antigo Testamento ali, ele apresentando Cristo para aquelas pessoas. E o texto diz lá de Atos que eles tampam, acho que Atos capítulo 7, capítulo 6, eles tampam os ouvidos porque eles não conseguem ouvir tanta verdade. Né? E aí eles tampam os ouvidos, aí eles tiram a mão do ouvido para pegar a pedra, para atacar em Estevão. Porque eles não conseguem ouvir tanta verdade. Eu também vi um estudo falando sobre essa questão do preconceito aberto aqui de Natanael contra Nazaré, que, tipo assim, por ser um conhecedor das Escrituras e da Torá, eles sabiam que o Messias nasceria em Belém e não em Nazaré. Né? Isso também pode ser inserido aqui nesse preconceito, nessa dúvida a priori de Natanael em relação ao que o Felipe disse? Sim, mas a questão aqui, ó, você tem que entender que foi uma falha na comunicação de Filipe. Porque Jesus não nasceu em Nazaré. Entendeu? Ele foi criado lá. Ele foi criado lá. Então, assim, ele nasce em Belém. Só que quando ele é apresentado aqui, ó, você vê que ele não fala assim, achamos aquele que nasceu em Belém. Achamos aquele que nasceu... que ele é nazareno. Tanto é que ele vai ser chamado de Nazareno, né? Então, Houve um equívoco. Exatamente. Não, é uma falha de comunicação, né? Não sei. Porque ele provavelmente não sabia que Jesus nasceu em Belém. A história de Jesus foi toda construída em Nazaré, então... em torno de Nazaré, na Palestina, aquela região ali. Tanto é que ele é conhecido como filho de José e veio de Nazaré. Né? Então, sim, todo mundo fala, porque ele nasceu em Belém, aí eles são... o Espírito Santo impele José e Maria para o Egito, né? Aí depois do Egito eles retornam. E aí eles retornam para Nazaré e ficam em Nazaré. Então, tipo assim, eles vão sair de Nazaré depois, quando Jesus faz o primeiro milagre lá no casamento, e aí a partir daí começar o ministério. Mas enquanto isso, a vida dele foi filho de José e Maria de Nazaré, né? Então... Só abrir um momento aqui para a gente cumprimentar os nossos internautas, Sara. Nós temos nosso irmão Paulo César, que está mandando um bom dia, está lá no YouTube com a gente. Paz do Senhor, estamos aqui ligados, sintonizados em Cristo. Bom dia, nosso irmão Paulo César. Estava sumido, né, da nossa live aqui. Aí, nossa irmã Sueli Souza, bom dia. A filha da nossa irmã querida, saudosa irmã Maria Reis. Deus abençoe, minha irmã, muito obrigado pela sua participação. Também um bom dia para a nossa irmã Cleonice Borges, está mandando um bom dia, graça e paz. Deus abençoe, minha irmã, muito obrigado por estar acompanhando. Compartilhe a transmissão, se você achar relevante, transmita para os seus amigos aí, para eles participarem também da nossa programação. Amém. Eita, mas a voz hoje está ruim.
Vamos seguir. Depois da pergunta de Natanael, né, que ele, enfim, demonstrou preconceito contra a cidade, a Felipe diz, vem e veja. E Natanael foi. E aqui eu acho que a gente já pode ver o agir de Deus na vida de Natanael. Porque assim, quando Felipe chama ele pra ver, ele aceita. Tipo assim, o problema, ele a priori duvida, quando ele demonstra o preconceito dele, mas ele não se recusa a ser confrontado, sabe? A quebrar esse preconceito dele. E eu acho que isso é relevante para os dias atuais, porque às vezes o problema não está nem em duvidar primeiramente, às vezes o problema está em se recusar ser confrontado pela verdade. É isso? Ah, com certeza, né? Isso aí você vê. Por mais que você tenha a ideia a gente tem aqui o preconceito sendo expressado pela boca, quando o Felipe fala assim, uai, então vamos lá conferir, ué. Felipe chega lá assim, falando assim, nós encontramos o Messias, ele tem as características que Moisés falou, ele tem as características que os profetas falaram. Aí, de onde ele vem? Vem de Nazaré. Aí Natanael fala assim, pera lá, Nazaré não sai nada que presta. Aí Felipe, então vamos lá, você... E confere. Você tem que lembrar que provavelmente Felipe e André passaram a tarde com Jesus, que era nos versículos anteriores, os discípulos passam a tarde aqui com Jesus. Então, assim, eles têm um arcabouço já de confirmação de Jesus. Só que Natanael ainda não tinha isso, porque ele não tinha chegado, ele não tinha visto Jesus ainda. E aí é onde a gente vê que uma das coisas que nada impede você ter as suas opiniões ou os seus preconceitos. Desde que você averigue isso. Para ver se aquilo é algo que procede ou não. Né? E aí a gente vê que essa é uma das características que Natanael tem. Ele fala, não, então vamos lá. E hoje a gente tem visto tantas pessoas entrar em discussão, em situações que elas não conhecem, né? Elas não averiguaram, elas não... tiraram a prova daquilo e já cria-se um preconceito, né? um conceito pré-concebido, já antecipado, e não se deixa, não é honesto consigo mesmo, não se deixa conhecer sobre aquele assunto para que possa discutir sobre ou até mesmo negar, né? Aquilo com mais fundamentação. O cristianismo tem sofrido muito disso. O cristianismo, ao longo da história, ao longo do seu tempo de existência, na fundação, ele tem sofrido muito disso. Muitas pessoas atacam o cristianismo, mas não conhecem o cristianismo. Não sabem como é fundamentada a nossa fé. Não sabem como é fundamentado a nossa história, né, baseado nos ensinamentos de Jesus e na obra do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E nós sofremos ataques constantes sobre isso. Natanael, ele tinha aqui esse preconceito em relação às pessoas que vinham de Nazaré, mas ele foi averiguar, porque seus amigos estavam falando a respeito de Jesus. Então ele foi honesto consigo mesmo. Falou, não, então vamos lá ver. Né? Talvez ele tenha tido essa expressão lá com seus amigos. Não, eu vou lá conferir, para ver se de fato eles têm as características, porque ele tinha um padrão que as escrituras diziam para ele como que deveria ser. Então hoje falta muito essa honestidade intelectual, essa honestidade das pessoas. As pessoas não conhecem e já negam, já repelem o cristianismo. É porque esse mundo que nós estamos vivendo há já de maneira natural uma tendência de demonizar, vou usar essa expressão, demonizar o cristianismo, como se fosse algo ruim, como se fosse algo que prendesse as pessoas, colocasse as pessoas numa caixinha e dominasse as pessoas, fizesse com que as pessoas fossem enganadas e vivessem uma vida pacata, uma vida medíocre, uma vida insana, sem liberdade. E é isso que o mundo está pregando hoje. E os nossos jovens estão sendo bombardeados com esse tipo de informação, que o cristianismo é ruim. E eles acreditam nisso. Eles depõem sua confiança nisso, sem conhecer o que é de fato o cristianismo, o que é seguir a Cristo. Sem conhecer o que Paulo vai escrever lá aos Gálatas no capítulo 5.
Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. E não vos torneis escravos novamente sobre o jugo da servidão do pecado. Não tem essa liberdade, porque foi-lhes apresentada apenas uma parte. É essa tendência que nós estamos vivendo hoje. Desconstruir o ensino religioso, desconstruir os princípios e valores do cristianismo, e não dando a devida oportunidade para os nossos jovens, para as pessoas de hoje, de conhecer o outro lado, né? De conhecer. É a mesma coisa sobre criacionismo e evolucionismo. Hoje, nas escolas, nós só aprendemos uma parte, só um lado de uma teoria darwiniana de 150, 160 anos. Mas nós não temos liberdade, não podemos conhecer o outro lado do criacionismo. Na escola, não. Nos campos acadêmicos, não. Não nos dão essa liberdade. Mas o que nos alegra é saber de que isso tudo já estava prescrito na palavra de Deus. Jesus já havia nos alertado sobre tudo isso, que iria de fato acontecer, que nós seríamos perseguidos por amor a Ele. Como perseguiram a Ele, assim também seríamos perseguidos. Mas para o nosso ouvinte que está nos ouvindo hoje, está nos assistindo hoje, minha palavra é o seguinte: seja honesto, conheça. Talvez você tenha ouvido falar, mas não conheceu de fato o que é servir a Deus, o que é ser cristão. Procure conhecer da sua palavra, procure conhecer o que Cristo ensinou, e aí sim você tome a sua decisão, vamos assim dizer, tome a sua decisão de segui-lo ou não. Natanael, ele foi honesto. Ele tinha o seu preconceito? Não, pode. Talvez ele tenha tido várias experiências negativas com as pessoas de Nazaré. Talvez ele fez negócio com as pessoas de lá, os caras deram um cano nele. Né? Talvez até mesmo experiências de relacionamentos amorosos que foram frustrados. Talvez, né? A gente não sabe. Então, talvez ele tenha motivos para ter preconceito com aquela gente de lá. Talvez de lá saíam muitos ladrões, muitos salteadores. Não se sabe ao certo, né, o que era o preconceito, a raiz do preconceito. Mas aí ele fala assim: meus amigos estão falando sobre esse Jesus aí, João Batista falou que ele é o Cordeiro de Deus, e eles estão falando com tanta eloquência, com tanta verdade no seu coração, então vamos lá, vou conferir para ver se é mesmo. Né? Posso falar aqui sobre a Doris? Sim. Vamos lá, a Doris aqui, nosso ouvinte, está dizendo o seguinte: bom dia, graça e paz. Ouvi o teste, o contexto, agora fala dos que estão no pretexto, ou aqueles que vivem dando uma desculpa, ou os que conhecem a palavra, mas não obedecem. Fazer a vontade do Pai não é fácil, mas muito gratificante, e receberemos em breve nosso galardão. Fui chamada, estava servindo a outros deuses, no engano, fora da verdade e da palavra de Deus. E o Senhor falou comigo, e estou lutando todos os dias para que o que me chamou porque o que me chamou me santifica a cada dia para Ele, Jesus, o Filho do Deus vivo. É gratificante a gente ver esses relatos, né? Porque são pessoas que, embora estavam no erro, foram convencidas pelo Espírito Santo de Deus a serem confrontadas pela verdade e a serem resgatadas por Cristo, né? Para viver uma nova vida. E esse é o testemunho aqui da nossa irmã Doris. A Terezinha, nosso ouvinte, está dizendo também: olá, bom dia, na paz do Senhor Jesus. Amém. É muito triste, né, isso que nós estávamos falando aqui. Pessoas que estão na ignorância e deliberadamente continuam a querer estar na ignorância, né? A ignorância deliberada, a ignorância buscada. É muito triste, e só Deus para nos ajudar a viver e a lidar com isso também. Porque isso acontece até nas partes mais cotidianas da vida. Por exemplo, comida. Eu não gosto de jilô. Me pergunta se já comi jilô. Não, né? Nunca comi jilô. Então, então, tipo assim, às vezes a gente quer ficar na ignorância nas coisas mais rotineiras da vida. E isso, às vezes, se alastra as coisas mais importantes. Então, a gente tem que ser cada dia mais incentivados a sermos confrontados pela verdade, né? A buscarmos experiências vivas. Mais algum comentário? Eu vi um vídeo nas redes sociais recente agora, um pastor pregando, me parecia que seria num bairro da Holanda, em algum lugar da Holanda.
E você sabe que a Europa, ela tá em decadência moral, né? Em todos os lugares, lógico, mas parece que lá é um pouco mais, um nível mais intenso, né? E ele estava pregando num bairro considerado um bairro gay, né? Um bairro gay. E ele estava pregando. E aí veio uma mulher, né? E ela começou a gritar. Ele começava a tentar falar e ela gritava. Aí ele perguntava alguma coisa para ela sobre se ela tinha algum argumento para falar com ele sobre o porquê que ele não podia pregar ali. Ela só gritava. Ela só gritava, só abria a boca e gritava. E gritava. Falava que não queria escutar ele e gritava. Então, assim, você percebe que as pessoas não têm argumentos porque elas não conhecem. Há grandes filósofos na história, pessoas que não eram cristãs, eram até mesmo ateus, não criam em nada, né? Segundo eles, né? Lógico que criam alguma coisa, mas que pelo menos leiam a Bíblia, buscavam conhecer sobre aquilo para combater. Porque como é que você vai combater algo se você não conhece? Como é que você vai combater seu inimigo se você não conhece as suas estratégias, você não estuda ele primeiro? Né? Se você tem alguma coisa como inimigo. Então, as pessoas são se intitulam as inimigas do cristianismo, como nós estamos vendo hoje, aqui no Brasil, muito forte isso também. Né? Muitos grupos aí, mas não conhece. Não conhece. Nunca se teve ali algum tempo para pesquisar, ler, buscar alguma coisa relacionada àquilo para conhecer aquilo. E combate. Isso podemos chamar de quê? Né? Pessoas que, lamentavelmente, estão demonstrando a sua tolice, a sua ignorância e o seu radicalismo. É o desejo desenfreado pela mediocridade, é querer ser medíocre, né? E nós não vemos isso aqui em Natanael, né? Provavelmente ele esperava realmente o Messias, porque ele era o próprio Jesus diz que ele era um homem que não havia dolo, né? Não tinha armadilhas nele, no coração dele, né? Ele não era sagaz, ali, cheio de querer armar armadilhas para pegar as pessoas, né? Por isso que é a palavra dolo ali, que está na nossa tradução livre. Mas é uma questão que ele era um homem prudente, ele lia, ele conhecia as escrituras, mas ele vai lá e conferir se de fato era a realidade aquilo. E aí, quando Natanael se aproxima, Jesus diz: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Eu não me recordo de Jesus falando assim aí está um verdadeiro israelita para uma outra pessoa, pelo menos não relatado. Não sei se estou errada. O que significa o verdadeiro israelita? Significa que esse aqui é o único dos 12 discípulos que recebe um elogio de Cristo de cara. Falar assim, se existe um discípulo que era crente, é esse aqui. Ele é crente, e esse é o significado. Ele está falando assim, ó, esse é o cara que ele segue certinho. Tipo assim, ele é igual o pastor Marcos falou, que a palavra é armadilha, né, do falsidade aí, ó. Ele não tem nenhuma armadilha no seu coração. Ele é um verdadeiro adorador, de coração mesmo. Então, enquanto a gente tem Tiago e João querendo sentar à destra de Deus, onde você tem os discípulos discutindo quem que é o maior do reino dos céus, né? Pedro o tempo inteiro tentando se provar para Jesus, Natanael de cara já entende quem Jesus é. Engraçado que é um dos que menos aparece, né? Ele de cara, exatamente. Ele de cara, ele tem aqui, ó, lá no verso 49, a declaração dele, quando ele fala assim, ó, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Quando ele fala isso lá no verso 49, ele, no primeiro encontro com Jesus, ele reconhece quem Jesus é antes de todos os outros. Então, assim, ele, para mim, ele é como diz, é o discípulo mais crente que vem, assim, ó. Talvez não houvesse hipocrisia, né, também, né, nele, como havia nos outros que entendiam as escrituras na época, né? Ele era sincero, né? Exatamente. Era sincero. Quando ele declara, pode vir alguma coisa boa, talvez ele está declarando sinceridade no seu coração, porque eu não vi coisa boa nenhuma lá mesmo, não. Não tem coisa boa nenhuma, não. Isso só mostra assim, ó, que mesmo com os preconceitos e com os erros que tem, isso não significa que ele não é como diz, um crente verdadeiro, né? Então, isso serve para nos ensinar também. E aí você olha para ele assim, ele de cara, ele fala assim, ó, eu de fato
o meu preconceito a respeito de Nazaré caiu por terra e eu vejo que você que é Deus mesmo. A gente só vai ver isso, ó. Nem Pedro, cara, você vê Pedro lá na pesca maravilhosa que a gente fez. Ele fala assim, não, Jesus, eu acredito que você é santo mesmo, eu sou pecador, afasta de mim. Mas aí você tem pouco tempo depois, o próprio Pedro questionando Jesus, falando assim, quando Jesus fala, vocês têm que me seguir, abre mão das coisas, né, e tal. E aí, o questionamento que eles fazem é tipo assim, tá, e nós que deixamos tudo, o que a gente vai ganhar? Ô Pedro, você não entendeu nada, Pedro. Aí eles começam a discutir quem que é o maior no reino dos céus. Aí Jesus fala, o maior é aquele que serve. Vocês não estão entendendo nada. Natanael entendeu isso aqui de cara, falou assim, não, você é o rei, você é o Messias, é você que a gente vai seguir. Então, assim, é uma característica bem, bem peculiar de Natanael. E talvez seja por isso que ele é um dos menos falados, porque ele talvez seja aquele que não tem necessidade nenhuma de aparecer, porque o objetivo dele não é ele, entendeu? O objetivo dele é que o rei apareça. Então, tipo assim, a gente só tem isso aqui, ó, a gente não tem mais relato dele trabalhando dentro da escultura, dele pregando, dele fazendo nada, não tem. Pelo menos eu não vejo nenhum outro relato de Natanael, não sei esse. Ele era um bom ouvinte. Tipo, cadê ele? Sumiu. Aí você vê Pedro de cima e embaixo, né? Você vê um André e João juntinho lá na Transfiguração e tal. Mas não tem mais. Talvez Jesus julgou que não era necessário, porque ele já estava tão instruído nas Escrituras sobre a vinda do Messias e agora ele confirmou que Jesus era o Messias, o Cristo, que para ele já foi suficiente andar com Cristo, ouvi-lo, e não precisou ali de mais nenhum trabalhar específico. Né? Você vê aqui, ó, essa declaração que ele dá aqui, pega lá, Tomé só dá essa declaração depois que toca em Jesus, depois da ressurreição. Demorou pra caramba, né? Não, assim, você vê. Tomé falou assim, não, eu só vou acreditar se esse cara é Deus mesmo, se eu poder tocar nos buracos, lá, se meu dedo passar pro outro lado, dentro da mão dele. Entendeu a diferença? É porque às vezes você fala assim, nossa, não, não é só uma declaraçãozinha de Jesus. Jesus está olhando para Natanael e percebendo assim, rapaz, esse cara, ele, não que ele seja perfeito, porque ele tem um preconceito dele, ele tem os problemas, mas está falando, esse cara é diferenciado. Ele é um cara que lê a Escritura, ele é um cara que medita, por isso que Jesus fala assim, eu te conheço de debaixo da árvore lá, você está debaixo da árvore, lendo, estudando. Então, assim, aí é onde ele fala assim, não, então, de fato, você é Deus mesmo e eu sou nada perto de você. As Escrituras dizem que os judeus gostam de sinais, né? Os gregos gostam de sabedoria, né? Mas os judeus, os israelitas gostavam de ver sinais, maravilhas. Talvez Jesus, ao falar, ao declarar a Natanael que o viu debaixo da figueira, antes que Filipe fosse lá conversar com ele, né? Falar sobre Jesus para ele, isso tocou profundamente o coração de Natanael, falando assim, ele viu algo sobrenatural sobre mim. Ele me enxergou antes que ninguém viesse a mim, ele já tinha me visto. Eu estava lá mesmo, fazendo isso mesmo. Né? Então, assim, ele despertou, falou assim, só pode ser Deus fazer um negócio desse. Não tem outra pessoa, uma outra situação, né? Para a pessoa fazer uma declaração como essa. Eu te vi lá, né, debaixo da figueira. Até porque eu acho que é uma maneira de, talvez, testar a onisciência, né, do Messias. Porque de onde me conheces? Quando ele pergunta, né? A pergunta é, Filipe contou alguma coisa de você? Como é que você sabe se eu sou uma pessoa sincera falou, mesmo? Eu te vi antes. Engano, exatamente. Aí ele falou, eu te vi antes que Filipe fosse até você. Antes. Assim, eu te conheço bem de antes, né? Bem de antes. Eu te conheço muito antes de você saber qualquer coisa. Eu sei como é que você funciona e tal. Então, tipo assim, Jesus fala, eu conheço seu coração. Eu sei quem você é. E aí é onde ele, de fato, né, tem esse encontro aí. E ele fala, opa, então... É Deus mesmo. É Deus mesmo.
Só fazer uma pausa aqui, porque agora nós temos um patrocinador. Ah, é verdade. Agora nós temos o Supermercado Reis, tá junto com a gente aí. Não é muito longe da igreja não, né, pastor Pablo? Não, é lá, eu sei onde Já é. comprou lá? Sei onde é. Lá é um patrocinador muito bacana que a gente arranjou aí. Ele me encontrou, tava na formatura da FATAD, que é o pessoal tinha 2 irmãos da minha igreja que estavam formando em teologia. Aí ele tava lá, falou, rapaz, eu quero patrocinar vocês. Falei, ué, bora, né? Coisa boa. Patrocinar Como é que é o nome patrocinar do proprietário É o do Reis. Reis? É o nome dele mesmo. Ah, no sim. mercado. Um grande abraço aí pro senhor Reis, do Supermercado Reis, lá no Nova Barra. No Nova Barra. Isso mesmo. Vamos colocar a propaganda dele Tá aqui. joia. E aí a gente já volta. E Supermercado informa que está com uma completa seção de hortifruti com frutas e verduras fresquinhas direto do Ceasa, onde você encontra promoções inacreditáveis toda sexta-feira. Na hora de fazer economia, lembre-se, Reis Supermercado, barato todo dia. Localizado à Rua Diamantino, esquina com a Rua Piaba, no bairro Nova Barra do Garças, próximo à Praia do Bosque. Passamos cartão de crédito, débito, Pix e auxílio emergencial. Reis Supermercado, mais carinho por você. Voltamos com a exposição aqui do encontro de Jesus com Natanael. E a gente falava aqui sobre o fato dele não ter sido muito citado, e aí em comparação com outros discípulos, né, tal qual como Tomé, como Pedro, como João, enfim. Cara, é interessante como que Jesus reúne uma turma totalmente diferente, né? E como que ele consegue trabalhar com esse povo tudo a ponto de transformar a vida dele. A gente vê aqui Natanael recebendo um elogio de Jesus de cara, né? Olha, você é crente mesmo, você é um verdadeiro israelita. Aí lá em Tomé, não, só vou crer se eu conseguir passar o dedo no buraco da mão dele. Meu Deus, como que Jesus, é só Deus mesmo, né, que consegue reunir uma turma tão diferente a ponto de tratar com todos de forma tão profunda e espetacular, de transformar a vida dessas pessoas e de servir de inspiração, palavra inspirada de Deus para nós hoje. É incrível, eu queria que vocês falassem um pouco, né, sobre essa incrível pedagogia de Jesus para trabalhar com pessoas tão diferentes e transformar de forma tão profunda. Cristo nos ensina como liderar, né? Ele é o exemplo de um líder, né? Sendo ele Deus, sendo ele homem, então, tem suas duas naturezas, 100% Deus, 100% homem. Como homem, ele nos ensinou a lidar com pessoas das mais distintas formas, distintas culturas e formas de ser, né? No seu íntimo ali. E Jesus foi trabalhando um por um, de maneira individual. Eu acredito que essas pessoas, elas foram transformadas não com o uso do sobrenatural em si, mas sim dos meios naturais, que é a convivência, o tete-a-tete, ali, a cobrança, e também Cristo usando as Escrituras, é claro, que é o poder de Deus para a transformação, mas com a sua vida, o seu exemplo de vida, Jesus foi transformando cada uma daquelas pessoas. Às vezes a gente quer que as pessoas se transformem, assim, do nada, né? A gente quer que as pessoas mudem como se fosse uma mágica, né? Do dia para a noite. Essa pessoa é muito ruim, ela faz muito mal para mim, eu queria muito que ela mudasse. E às vezes a gente ora a Deus pedindo que a pessoa mude, mas a gente não facilita isso. Um trabalhar de Deus, Deus nos usa como pessoas também, como instrumentos na mão dele, para trabalhar na vida de outras pessoas, com um exemplo, levando o nosso conhecimento sobre Deus a essa pessoa. E às vezes são pessoas próximas de nós, só que ao invés de nós promovermos essa mudança, essa transformação na vida dela, às vezes nós fazemos ela regredir, ela retroceder, porque nós não nos esforçamos no sentido de trabalhar com ela. O Evangelho é muito interessante, né? Porque a palavra de Deus diz: ide fazer discípulos de todas as nações. Eu acho muito interessante essa declaração: fazer discípulos, ide fazer discípulos de todas as nações. Quer dizer, de todo tipo de gente. Todo tipo de gente está envolvido aí. E vocês vão lidar com gente diferente, cultura diferente, linguajar diferente. Enfim, você tem que lidar com isso. Mas como lidar com isso?
Aí Jesus dá o exemplo, como lidar com isso. Ele deu o exemplo com a sua vida. Trabalhou com cada um, não ignorou as pessoas, né? Em primeiro lugar, Jesus não ignorou ninguém. Ele não teve preconceito como os fariseus tinham, os doutores da lei da época tinham. Então ele não abriu mão das pessoas, ele não compactuou com seus erros, com seus pecados, ele condenou os seus erros, mas também condenou a hipocrisia daqueles que acusavam, que apontavam o dedo para as pessoas e estavam também tão sobrecarregados de pecados quanto aquele que estava sendo acusado. Então, nós aprendemos com Jesus, nós não podemos ter preconceito com as pessoas, nós não podemos abrir mão das pessoas, nós devemos se doar, né? Devemos dar de nós para as pessoas. Porque aquilo que eu tenho, eu acho muito interessante quando Pedro, se eu não me engano, Pedro e João está entrando lá no templo, né, na hora na parte da tarde, na hora da adoração, e eles veem um paralítico, né, pedindo esmola, e aí o paralítico fala, estende as mãos esperando lá uma esmola de Pedro, né? E o que Pedro diz para ele? Eu não tenho ouro nem prata, eu não tenho dinheiro para te dar. Mas o que eu tenho, eu te dou. Eu acho muito boa essa parte, essa expressão de Pedro. Eu tenho algo muito melhor para você. Eu tenho para te oferecer algo muito melhor. Algo superior ao que você está esperando, ao que você está querendo aqui agora. Eu tenho Jesus, que é o dono do ouro e da prata, que é o dono da vida, que é aquele que pode te dar a cura. E daí, em nome de Jesus, levanta. Daí, e ele levantou. Então, o que nós temos, o que realmente nós temos para oferecer para as pessoas? Se nós formos cristãos, nós temos Cristo, que é o melhor de tudo. Então, nós vamos abrir o nosso coração e fazer com que as pessoas sejam transformadas pelo poder de Deus que está agora agindo em nós. Nós somos esse meio, nós somos esse instrumento de Deus. Nós somos a igreja do Senhor. Então, nós precisamos facilitar isso, trabalhar dessa maneira, levando o evangelho e não abrindo mão das pessoas. Às vezes nós desistimos muito fácil, né, das pessoas. Às vezes nós abrimos mão muito fácil de pessoas. Claro que tem gente que não quer mesmo, né? Claro que tem gente que não quer mesmo, né? A ideia não é você ficar insistindo, ficar dando pérolas a porcos, né? Não é essa a ideia. A ideia é que você, quando entende, né, Deus desperta no seu coração algo para alguém, pela pessoa que você precisa fazê-la seu discípulo, vá e insista nisso, vá até o fim. E o resultado vai vir, porque a obra, aí sim, o Espírito Santo vai fazer a obra no coração, na vida daquela pessoa. É isso aí. E aí então Natanael declara no versículo 49, Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E no 50 Jesus diz, você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. Eu estava vendo aqui no estudo que o pastor Pablo mandou pra gente, antes de iniciar o programa. Muitas vezes a gente tende a ler essa declaração de Jesus no versículo 50 como se fosse uma pergunta, né? Tipo assim, olha, você só creu porque eu disse que eu te vi debaixo de uma figueira? Mas, na verdade, a forma como está escrito aqui, e talvez a melhor declaração, a melhor interpretação, seria de ler isso daqui como uma afirmação. Tipo, no sentido de que, olha, porque você creu como recompensa da sua fé, você verá coisas maiores que essa. E aí, lida em conjunto com 51, então acrescentou-lhe, digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. É a recompensa pela fé, né? Olha, você creu nisso porque eu disse, mas você verá coisas maiores do que essa. É isso mesmo? É isso mesmo. E as recompensas, de fato, seriam... Eles veriam coisas maiores acontecendo. Inclusive, eles mesmos seriam instrumentos dessas maravilhas, né? Pouco tempo depois, pouco tempo assim, né? Dentro da caminhada de Cristo aqui, ele divide os discípulos 2 a 2 e fala assim, vocês vão cidade por cidade fazer o que eu estava ensinando vocês a fazer. Vocês vão pregar, vou dar poder para vocês, né? E aí vocês vão realizar curas, vocês vão realizar expulsão de demônios, vocês vão fazer todas essas maravilhas. E aí o interessante do texto é que eles voltam extasiados, né? Maravilhados com as coisas. Você acredita, Jesus, que não é fome, não é que aconteceu mesmo? E a gente conseguir curar, e a gente conseguir... Então, tipo assim, imagina os discípulos contando os relatos das façanhas.
Seria tipo igual você, formatura agora, né? Então, tipo assim, Jesus, não é que nós conseguimos realmente, cumprimos, fizemos tudo que o Senhor falou e as coisas aconteceram, e olha só que beleza. E aí é exatamente isso aqui que Jesus estava falando, ó. Não é só porque você estava lá debaixo da figueira que eu te vi e tal, você está achando que isso foi algo grande? Não, tem algo muito maior para você. E algo muito maior não é só eu te enxergar lá de baixo. Você ser instrumento do evangelho e da divulgação do reino. Né? Então você vai divulgar o reino, Natanael. Você vai divulgar o evangelho. Você vai divulgar essa força maravilhosa que conseguiu te enxergar debaixo da figueira. Você vai divulgar o Messias que você tanto esperava, que você tanto meditava e esperava dentro da Escritura, e agora o Messias chegou. E agora você tem como função divulgar isso para todas as nações, como disse o pastor Marquinhos. Então, vai pelo mundo, espalha a mensagem de esperança de que o Messias chegou e de que, como diz, o fim da morte está próximo, né? E aí é exatamente isso aqui. Existem coisas muito maiores e melhores que você vai ver. Né? E eu acredito que não seria só... Ele tem essa referência aqui a coisas e milagres e tal, mas eu acho que as coisas maiores que ele veria seria a própria ressurreição de Cristo, né? Tipo assim, Cristo morre e nisso todos os discípulos fogem, são todos inclusos, né? Mas quando Cristo ressuscita, eu acho que deve ter sido um momento de como diz, maiores alegrias que tudo. Nossa, e esse é o cara mesmo que a gente estava esperando de verdade. A gente não deu nossa vida à toa. Assim, não perdemos 3 anos da nossa vida aqui. E correndo o risco aí de ser morto por essa gente. E aí é exatamente aí que eles falam assim, não acredita tanto nesse cara, nesse Jesus, que agora nós vamos morrer por ele. Vamos embora. Vamos sair, cada um pro seu lado e morrer em nome desse Messias que a gente acredita. Desculpa, pastor. Tem um recado pro Chicão aqui, o Roberto, lá da Holanda. Que é o dono do prédio aqui, né? Que tá terminando já o prédio novo lá da rádio. Chicão joga água nos cachorros, que os cachorros fazem muito barulho aqui. Nossa, tá dando pra escutar? Dando pra ouvir o cachorro? Chicão joga água nos cachorros do fundo aí. Em breve vocês estarão livres desses cachorros sujos. Bom dia. Ontem eu adicionei a sua entrevista com a Valdilene, ele está dizendo aqui. É os filhos do cão. Foi bom. É o filho do cão. Atrapalhando o programa. Em breve a rádio vai estar em novo endereço, né, Chicão? Sábado que vem nós vamos mudar, né? Vai mudar sábado que vem? Terminar a conexão Estúdio Jovem, aí já vai tirar os equipamentos daqui e vai mudar. Só que aí nós vamos ficar, acho que mais ou menos uma semana fora do ar. Tem alguns equipamentos que não chegaram ainda, a mesa tá fazendo ainda no marceneiro, então assim, vai lá, acho que é dia 8, né, que vai dar semana que vem, que vai sair do ar. Aí lá pro dia 15 que a gente volta. Mas joia, mas Então pra melhor, vai mudar né? tudo, né? De mesa e equipamento? Não, nós vamos comprar tudo novo. Quer dizer, nós não, né? Evoluindo. Tá vendo aí? Mas a rádio agora vai ser com todo o equipamento novo. Eu já vi a computador antena novo, nova tudo chegou. novo. Até a antena nova, tudo novo. Só Só os motores que é as mesmas coisas. Ei, Os velhos. podia mudar tudo, mas... Tem uma pessoa que mandou uma mensagem enchendo sapo, foi o Jamaica que mandou. Não adianta nada, vai mudar tudo, mas não vai mudar o jogo todo. Não vai adiantar nada. Muito obrigado por vocês terem paciência com a gente aí. Mas essa passagem, eu sempre vi como o momento da ascensão. Assim, o céu aberto e os anjos descendo, né? Subindo e descendo sobre o Filho do Homem, eu sempre fiquei imaginando assim, o momento da ascensão de Jesus. Eu estava falando do final dos 50 lá, né? Das maiores coisas, né? Ah, tá. Aí essa, é porque a gente não tinha enxergado, né? Não sei se nós tá pulando spoiler, sua né? frente, sabe? Não, tá. É spoiler. Mas o céu aberto e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Tem 2 coisas a respeito das profecias que a gente tem que pensar assim. Que a maioria das profecias, elas têm uma realização dentro do tempo específico, uma realização próxima, por assim dizer, e um duplo cumprimento lá na frente. Então, por exemplo, quando
sempre que a gente vai ver uma profecia, ela tem uma realização específica naquele momento. Você lê os profetas menores ali e tal, os maiores, eles têm uma realização específica naquele momento, mas eles têm uma realização profética mais para frente. Seria uma profecia de cumprimento duplo, certo? Então, a gente pode entender de fato como uma ascensão de Cristo aqui, mas também a gente pode entender como o próprio retorno dele para a Terra, né? Segunda vinda, né? Por assim dizer, para o ouvinte ficar mais claro aí. Então seria, de fato, isso. E o que ele está falando é que Natanael veria isso também. Me parece que no estudo que o senhor compartilhou, fala também sobre a visão de Jacó, lá quando ele estava fugindo de Esaú, que ele vê o céu, os anjos subindo e descendo ali. Ele tem ali aquela visão. E aí, como Natanael era um cara que lia, né? Conhecia bem essa história, né? Exatamente. A gente sempre fala, o trabalho dentro do contexto, né? Então, no começo, Felipe fala assim, ó, a gente achou aquele que Moisés escreveu. Tem que lembrar que Moisés escreveu o Pentateuco lá, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia. E nos 5 primeiros livros da Bíblia, a gente tem a história de Jacó lá, né? Quando ele enxerga aquilo lá, a escada e tal. E aí, aqui agora, a gente tem... Seria uma mesma referência ao evento lá de Jacó. Então, eu estou falando assim, ó, de fato é confirmado que eu sou Deus. E você lembra seria tipo assim, você lembra do texto lá de Jacó, Natanael? Então, vai acontecer a mesma coisa para cá. Ele é a escada. Hã? Jesus é a escada que nos leva ao céu e tudo. Numa alegoria pode até ser. É uma alegoria. Agora, não sei se a gente pode, como diz, aplicar isso aí. Mas, na verdade... De fato né? Assim, é uma conexão entre ele sendo como o único, como diz lá, se não me engano, Paulo a Timóteo, né? Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, né? Jesus Cristo. Então, a ideia da escada é essa ligação. Agora, os homens... que são meras criaturas, agora pecadoras, não estão mais distantes do céu, de Deus, né? Da habitação de Deus. Agora há uma conexão. Porque Cristo é essa conexão. Né? Eu acho que a gente pode falar que sabe por quê? Porque a gente usa... A gente fala que Cristo é a ponte que liga a gente a Deus, né? Que é a ideia da religião. Religião é o... Religar. É o religar, né? Então, provavelmente... Eu acredito que a gente possa... Por enquanto, não vejo problema nenhum a gente afirmar que Cristo seria a escada que liga os homens a Deus novamente, né? Porque quando o pecado entra, né, o pecado é o que separa o homem de Deus. E aí existe um abismo que não pode ser ultrapassado. Então, precisa de algo que ligue a gente novamente. E esse é o próprio Cristo. Então, a gente sempre usa Cristo como... A ideia, é a alegoria mesmo, né? De falar, ó, Cristo é a ponte... Cristo é aquele que religa a gente, que é a escada que nos leva ao céu. Eu acho que não está errado, não, Chicão. Acho que nós pode usar isso, sim. Concordo. Se tiver ter errado, tá todo mundo aqui. As bem não vai chegar no céu, Jesus vai corrigir um monte de coisa errado, né? Fala, rapaz, não foi isso que eu quis dizer, não. Desculpa, Deus. Chegar lá, nós vamos saber se podia falar ou não. Mas olhando aqui para a Bíblia e dentro da teologia... Eu tenho que confessar um pecado aqui. Eu acredito que possa. Essa parte do... Cadê? Você crê... você crê que eu disse que te... você crê porque eu disse que te vi debaixo da figueira. Eu não sei porquê. A gente sempre lê como uma pergunta. Eu sempre li como uma pergunta, como um ponto de interrogação. E aí tem um problema, porque eu já preguei como se fosse... Não, mas esse problema não é só seu. Porque há uma tradução, eu não lembro agora, que coloca um ponto de interrogação aí. Na Ara usa. Põe um ponto de interrogação. Na revista atualizada. Então, realmente, às vezes a gente tem essa tendência de pular de errado, porque você lê lá num texto... Eu não sei se mas a primeira vez que eu li aqui, eu acho que eu li como uma pergunta, entendeu? E depois eu vi que não tinha um ponto de interrogação, aí eu falei, ixi. Eu tenho um professor de homilética, ele disse assim, imagine você num auditório, falando para um monte de pessoas, comentando um livro de um autor. Você pega um livro de um autor que você gosta.
Aí você vai comentar, você é chamado para comentar sobre esse livro. Aí você está lá no auditório comentando, ou numa entrevista, comentando sobre aquele livro. Só que lá no fundo, lá na última fileira, o escritor do livro está lá. Vamos imaginar o Chicão que escreveu lá o romance Amor e Revolução. Amor e Revolução, né? Aí o Chicão escreveu e o Marcos lê o livro e tal, vai lá comentar o livro do Chicão. E eu começo a comentar o livro. Isso aqui, aquele... E o Chicão tá sentado na última fileira lá. E eu não sei que o Chicão tá lá. E eu comentei tudo. Aí no final, eu desço do palco lá e vou lá. Aí na saída o Chicão fala assim, ô Marcos, deixa eu te falar uma coisa. Eu que escrevi o livro aí e você interpretou errado. Não foi isso que eu quis dizer aqui nesse livro, aqui nessa passagem aqui que você comentou. Não foi isso, você interpretou errado. A ideia do professor era nos ensinar o seguinte, que Deus é o dono da palavra, das escrituras. Ele que é o dono dela. E quando eu prego, quando eu falo para ela sobre as pessoas, eu tenho que ser honesto com ela, com aquilo que está escrito. Porque ele está lá, como se fosse o autor sentado lá na última fileira, me observando. E ele vai me chamar a atenção daquilo que eu estou falando. Se eu estou falando besteira ou não. Então essa é a ideia, né? Você tem que saber que o dono da palavra está ali. Então tenha temor sobre isso. Não é medo, é temor, né? É respeito pela palavra, né? Aí serve para os pregadores, né? Rapaz, isso é top. Gente, nós já chegamos no fim do programa, 10h04, algumas considerações finais? Natanael teve a sua vida transformada, com certeza. Ele passou a ser discípulo de Jesus, ele confirmou aquilo que os seus amigos haviam dito, aquilo que João Batista também havia declarado. Esse realmente é o Cordeiro de Deus, é o Filho de Deus, nós estávamos aguardando ele. Com certeza ele teve a sua vida transformada e seguiu a Cristo, né, com fidelidade, demonstrando piedade, confiança até o fim. E assim a gente tem que ser. Era isso que eu ia perguntar antes do comercial, se a história da igreja, tipo assim, os autores que escrevem sobre a história da igreja relata sobre a vida de Natanael. Eu desconheço, não lembro. Não, relata o que a gente tem é sempre o finalzinho da morte dele, né? Mas eu, falar a verdade, eu não lembro não como é que ele morreu, não. Eu li que foi... Como é que chama? Foi tirado a pele dele. Há uma tradição da antiga, lá do primeiro século, que diz que foi realmente, parece que ele foi como se fosse pelado como um boi, tirado do couro. Despelado, né? Aí nós temos que procurar isso depois, eu sei que tem. Porque existe o relato, aqueles relatos que vêm depois, né, da tradição do começo, sobre cada um, e eu coloquei aqui, ó, diz que segundo a tradição católica, Natanael foi posto num saco vivo, né, vivo num saco, depois de ser açoitado e lançado dentro do mar. Aí tem outra que fala que ele foi crucificado, então assim... Eu achei uma que fala que foi decapitado. Então tem que averiguar. Exatamente. Mas assim, Tudo que esse cara... o que a gente tem que entender é que todos os discípulos, pela escolha de seguirem a Cristo, eles foram martirizados, né? Com exceção de João, né? Tirando João que morre isolado, né? Preso na ilha, mas todos os outros foram martirizados pelo Evangelho. Eles deram sua vida para que o rei aqui, ó, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, fosse divulgado por todo o mundo. Porque eles atestaram que esse Jesus era real. Ele era Deus. Ele é Deus. Foi confirmado. Eles conseguiram falar, não, isso é real. Nós vamos dar nossa vida por ele, porque ele realmente deu a vida por nós. E assim nós devemos fazer, né, Chico? Isso me lembra o Hebreus 11. Fala assim, homens dos quais o mundo não era digno. Exatamente. Ele vai falando sobre pessoas que foram decapitadas, pessoas Serradas que foram ao degoladas, meio. serradas ao meio. Tem até eu li um livro que fala que muito provavelmente Isaías tenha sido serrado ao meio, né? Talvez tenha sido uma referência a ele quando fala isso. Mas acho que teve outros que aconteceu também, né? Aí quando a gente pensa em pessoas que passaram tudo isso por Jesus, é porque elas realmente tiveram um encontro muito forte com ele, né? Senão elas não teriam. E dá uma vergonha na gente, né? Tem hora. Eu, às vezes, quando eu olho para esses homens, assim, os heróis da fé, né, Hebreus 11 e tantos outros na história da igreja, eu fico me perguntando, cara, será que eu sou crente mesmo? Tem um hino aí antigo, quiser lembrar, Mara Lima, In Memória. Depois põe aí no finalzinho. É verdade. Põe no finalzinho aí pra
os Já ouvintes é ouvirem. 10 e 9. Então vamos embora. Né? Que o pessoal do Conexão já antes de chegou. começar a aqui. conexão, a gente coloca ele, porque aí tem que dar um tempinho pra Isso. arrumar todo mundo. Colocar ele, que é um hino maravilhoso. Depois que encerrar o programa, coloca aí na memória versão para os do nossos Gabriel ouvintes Guedes, ouvirem aí e meditarem tudo que foi falado aqui. É isso aí, meus irmãos. Chegamos aqui em mais... no fim, né, de mais uma edição do Sintonizados em Cristo. Quero agradecer aqui a sua audiência, o seu companheirismo. Agradecer aos meus colegas e irmãos de bancada, Chicão, Pastor Pablo, Pastor Marcos. E se Deus quiser e assim nos permitir, no próximo sábado nós estaremos aqui novamente com mais uma edição da série Sintonizados em Cristo, não. Encontros com Jesus. Encontros com Jesus. A todos um ótimo fim de semana e que Deus nos abençoe. Fiquem com Deus. Aqui está com uma completa seção de hortifruti